Em Aliança, os moradores do distrito de Engenho Falcão reclamam do transporte escolar, que não passa com regularidade para buscar os estudantes, muitas crianças. A gente vai para lá porque Bianca Carvalho está acompanhando aí essa caminhada, esse percurso. Bianca, faz quanto tempo que você começou a caminhar? Conseguiu marcar também a distância? Não? Não, é porque assim, Clarissa, hoje a gente recebeu a informação. Não sei também se é porque a gente falou, né, logo no começo do jornal, veio um rapazinho lá embaixo, um monitor, ele disse, para chamar, dizendo que o ônibus estava lá em cima, que é o ponto de encontro do ônibus. Então, hoje vai ser de boa, porque o pessoal só vai ter que andar até o ponto de encontro, né? Mesmo assim, já é uma subidinha puxada. Né? Tu sai falando curto assim porque tá morta, né, mãe? Não, eu assim, tô cansada mesmo. Cansada. Eu tava ouvindo aqui o pessoal dizer, vem cá, meu amor. Vocês ficam com dor. É você e sua irmã que tá. Cadê? É tu mesmo, né? Vocês ficam com dor, não é? De ficar andando. Dói o quê? Dói aqui e nas pernas. Dessa caminhada. E o pior é que às vezes aí a mãe, vocês têm que convencer os meninos a ir pro colégio. Com certeza. Que eles ficam sem querer ir. Fica sem querer ir, mas tem que ir, né? Tem que ir. Era pra ter ônibus, né, gente? É fogo. Ele gosta de andar, mãe, eu prefiro, claro, que tenha ônibus. A senhora também. Entendi. Aí, gente. Aí vamos andar pra lá, peraí, vamos lá. Opa, estamos caindo aqui, porque, gente, quase meu cinegrafista cai, as crianças ficam escorregando, tá chovendo aqui, tá escorregando. É uma coisa tão, assim, e o ônibus podia descer, né, gente, também? Podia descer, mas não desce. Ele podia descer, mas nunca desce. Não, desce nem quando tá fazendo sol, ele desce. Nem no sol não desce. Nunca desceu, não. Aí espera aqui. Sempre a gente espera aqui. Sabe o que é mais complicado? É fazer essa caminhada, que é o que acontece com elas todos os dias. Elas vêm e não sabem se terão a sorte de encontrar o ônibus, né, gente? Ninguém nunca sabe. É isso, Eva? Não sabe se vai ter a bênção do ônibus aí ou se não vai ter. Aí quando chega é que você consegue perceber se o ônibus vai estar ali. Hoje está. E até vieram, como eu falei, Clarissa, quando a gente estava lá embaixo, depois que conversei contigo ao vivo. Aí, 10 minutos depois, aí chegou uma pessoa dizendo, olha, tem ônibus. Aí veio uma pessoa aqui para cima, que aqui é o ponto de encontro dos meninos, aqui nesse bar, Bates Caetano. Quantos meninos se encontram aqui todo dia para ir para a escola? Ao todo é 15, porque tem aqui embaixo também, tem 3 aqui embaixo. Sim. E aqui em cima ainda tem mais 2. Mais 2. Aí vão só eles ou vocês vão também? As mães têm que ir porque não tem monitora, Não né? tem monitora, a mãe tem que ir. Ou seja, o dia todinho de vocês é perdido, né? É perdido. E quando larga de 9 horas, a gente tem que esperar, por quê? Pra gente vir da Onísia pra cá não dá tempo, porque começa às 7h15. Aí vai largar de 9, pra gente deixar eles lá e voltar. Aí tu acaba ficando amanhã todo dia lá. Acaba ficando lá. Gente, quando tem ônibus na ida, tem ônibus na volta? Não. Às vezes tem na ida e não tem na volta. Na volta nunca tem, é isso? Raro na volta, é raro. Muito raro. Muito raro. Deixa, gente, vamos entrar aqui nós, vamos tentar entender o que danado acontece com esse ônibus misterioso. O pessoal está subindo no ônibus, que bom. Aqui, gente, é o controle que é feito, né, de temperatura e o álcool para que as pessoas possam entrar. Bianca, é isso mesmo que a gente escutou, Bianca. As mães precisam ir porque não tem um monitor para garantir a segurança das crianças e aí elas passam a manhã inteira lá porque não tem como voltar para ir. É isso mesmo. Vou entrar, tá, meu amor? Então, é exatamente isso. Vou perguntar de novo para ela dizer bem claro para você. Mas antes, se eu saber do motorista, eu sei que não é culpa dele, porque na verdade ele recebe ordem, né, meu pai? Agora, Silvio. Ô, Silvio, ontem não era você, né? Não. Ontem era outro. Não. Pronto, ontem mesmo não teve ônibus. Por quê? Esses carros tem da rede do estado também, aí sempre chega, mas às vezes chega atrasado, fora do horário. Porque hoje mesmo o estado não tem aula.
Aí não tem, o Estado não tem aula, aí teve carro para Não, buscar. tem carro também, agora não chega assim, vamos dizer, no horário, mas sempre vem. Olha, mas o pessoal está dizendo aí que a aula é 7h15, 7h30, então se não chega eles têm que ir andando. É verdade. Aí, então o problema é que falta ônibus, porque o ônibus atende Estado e município, é isso? Atende Estado e município, mas tem ônibus sempre, né? Mas o que eu queria entender é por que não tem ônibus para eles todo dia, na hora. Aí eu não posso lhe responder. Não sabe, né, meu amor? Porque Às vezes é o senhor, às vezes não é. É verdade. Certo. E na volta quase não tem, elas estão dizendo que a volta é pior ainda. Eu não sei lhe informar também. Também não sabe, tá certo. Gente, então, deixa eu... Eva, Clarissa estava com uma dúvida assim, perguntando. Aí é bom que tem várias mães aqui pra gente perguntar. Por que vocês, mães... Deixa eu passar pra cá, peraí. Pronto, a gente tá se organizando aqui. Deixa eu entender uma coisa. Por que vocês, mães... Aqui tem quantas mães? Todo mundo aqui é mãe, né? Pronto. Ô, gente, por que vocês não podem deixar os meninos... Na verdade, por que os meninos não ficam aqui e vão... E depois vocês teriam que ficar com eles obrigatoriamente? Tem que parar a vida para ficar na escola? Por quê? Explica pra gente. Porque não tem monitora. Não tem monitor aonde? Aqui dentro do ônibus, pra gente deixar as crianças, confiar em deixar as crianças, eles teriam que descer pra porta, pra lá pra baixo. Sim. A monitora pegar as crianças, botar dentro do ônibus. Sim. E ir pra porta da escola. Não deixar na praça. E outra, que a gente também não confia porque não sabe o dia que o ônibus vem. Aí eu lhe pergunto uma coisa, no caso aqui tem um monitor, tem um rapaz ali. Aí se a gente tivesse subido, aí encontra o ônibus, o monitor tá aqui, o rapaz. Vocês teriam como deixar a criança aqui e voltar ou não? Não. Não. Por que não? Porque é assim, é por confiança mesmo. E a volta, não sabe se vai ter ônibus, né? É isso, e também porque não é um monitor só, são vários. Entendeu? Não é um monitor, não é um motorista só, são vários. Então, é questão de confiança. Eu não confio em botar minha filha dentro de um ônibus para ela ir para a escola sem saber se ela vai voltar. Se vai ter ônibus para ela voltar, entendeu? Entendi. Pronto, Clarissa, resumindo tudo, tá muito claro. Veja bem, elas vêm. Só que, para deixar o menino aqui, mesmo que tenha um monitor como o rapaz ali, a dúvida é, e a volta? Pois é. Se não tiver ônibus, como muitas vezes não tem, quem é que vai voltar com o menino? Ontem, por exemplo, teve ônibus ontem? Ontem não teve ônibus, nem para ir, nem para voltar. Hoje tem para ir, vai ter para voltar? Elas não sabem. Bianca. Aí elas têm que ir com os meninos para poder, na volta, se não tiver ônibus, voltar, entendeu? Oi. Aproveita que o motorista está aí pertinho de você também, que ele entende dessa questão da direção. Por que o ônibus não consegue entrar lá na comunidade e elas precisam fazer essa caminhada aí pela estrada de barro? Vou até perguntar isso. Ô, seu Silvio, me diga uma coisa. Aqui é o ponto de encontro, né? Aqui no Bar dos Caetanos, é sempre aqui. Agora, por que não desce? Porque o carro da gente desceu. Hoje mesmo, devido à chuva, se a senhora puder ver aqui, o estado do carro, o carro é pesado, mais pesado que o seu. Aí qualquer coisa ele derrapa. E se descer, ele não sobe. Entendi. Entendeu? Se descer, não sobe. Se descer, não sobe. Aí fica difícil para subir. Tem que levar o vermelho. Alguma vez já desceu, gente? Nunca desceu. Então a explicação é que se descer pode ser que não suba. Não, chovendo, né? Chovendo. E se não tiver chovendo, vocês não podem descer, não? Sempre os alunos, os motoristas que passam, a maioria sempre fica nesse ponto aqui pegando. É o costume já ficar aqui. Nesse ponto, porque sempre aumenta, vamos dizer, que os alunos daqui que estão lá embaixo. Porque tem aluno de vários locais. Aí tem a escola do estado, às vezes você já vem com o dedo, sabe? Tá certo. Tá bom. Obrigada, viu, meu querido, pelas explicações. Gente, vou deixar vocês irem para a escola. Tudo de bom para vocês, tá? Vamos embora, pessoal. Clarissa, a gente tá voltando para ti com mais perguntas, né? Pra gente conseguir da prefeitura, para saber o que danado é isso. Às vezes tem, às vezes não tem, na volta não tem, tá bom? E não dá para ser assim, né, Bianca? Até já, você vai seguindo aí em aliança com outros assuntos, já você volta. Boa aula aí para as crianças. As mães que precisam ir porque não sabem se os filhos vão voltar. É um absurdo, uma falta de respeito com essas pessoas, né? E a gente precisa entender um pouquinho mais sobre essa situação desse transporte. Que dia passa, não passa, é um ônibus que é dividido com outros alunos. Bom dia para vocês, é isso. Aí, voltar para Mata Norte, nós estamos com a nossa equipe lá em Aliança, mostrando a dificuldade das crianças para ir à escola. Se você chegou aqui ao Bom Dia Pernambuco, a questão é a seguinte, as comunidades não sabem
quando vai ter ônibus, se vai ter ônibus, nem para ir para a escola, e quem vai para a escola não tem a volta garantida. Bianca Carvalho, temos resposta da Prefeitura de Aliança para essa situação absurda? A gente encontrou o prefeito agora, eu estou com ele aqui, o prefeito Xisto Freitas, ele está no segundo mandato aqui à frente de Aliança, e ele vai dar essas respostas para a gente, porque, prefeito, a gente está desde o início do jornal mostrando essa situação. Começar pela situação do Engenho Falcão. A gente chegou lá muito cedo e aí os meninos estavam se preparando para fazer uma caminhada. A parte do engenho fica lá embaixo, o senhor deve bem conhecer. Eles fazem uma caminhada, mesmo quando tem ônibus, uma caminhada a pé, na chuva, escorregando como estava, até o ponto de encontro onde chega o ônibus. O problema é que esse ônibus mais não chega do que chega. Qual é a justificativa para isso? Bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos aqui da Rede Globo. Bom dia, Aliança. Bianca, é o seguinte, iniciamos o ano de 2020 com a aula 2020 em março com aula remota. Até dezembro de 2021 as aulas foram remotas. Só agora, no dia 3 de janeiro, que iniciamos de 2022 as aulas presenciais. Estamos não só ajustando o transporte escolar, mas também com professores, com merenda escolar. Iniciamos um ano agora, praticamente no dia 3 de fevereiro. Os ônibus do município, da rede, da frota municipal, passa por uma revisão periódica e vamos levar em consideração que é 1 ano e meio essa frota parada. Então a gente pede às mães, eu sei que o problema existe, a gente pede às mães somar um pouquinho de paciência, que nesses 15 ou 20 dias todo o transporte escolar do município, da rede municipal, estará efetivamente sendo utilizado de forma, pelos alunos de forma integral. O que é todo? São quantos ônibus que o município tem? Temos hoje 11 ônibus na frota própria. Tem quantos em manutenção? 4. Mas temos também o transporte locado, que também, vale salientar, estamos ainda passando por um processo licitatório, que é um credenciamento público, onde um MEI ou uma pessoa física pode participar daquela rota existente, para daí a gente poder locar. É porque no setor público, Bianca, a gente tem que respeitar as regras que existem para ter as contratações. Veja, prefeito, a gente sabe que tem várias fontes de recurso, né? Eu não sei se tudo pode ser utilizado para o transporte, mas a gente sabe que tem Fundeb, que é verba federal, tem outro, que é o PENAT, É o PENAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar. Mas de antemão, lá interrompendo, essas verbas são subfinanciadas. O dinheiro que vem do governo federal e do governo do estado não dá para pagar o transporte escolar e a gente coloca recurso próprio. Então essa verba, vamos lá, para todo mundo entender direitinho, tanto esse dinheiro da educação básica, o Fundeb, quanto o PENAT, que é especificamente o transporte, a quantidade de dinheiro que chega não é suficiente. É bom a gente dividir. Quanto chega? Será que o senhor poderia dizer? Dividindo mesmo. É bom a gente dividir as coisas. Vamos dividir. O Fundeb é uma coisa. O dinheiro que vem do Programa Transporte Nacional Escolar é outro, o PENAT. É quanto que chega? R$28 mil e 26 do governo do estado. Certo. Então aí, isso é para manutenção, combustível e locação. 26, seria 54 mil. 54. E locação do transporte escolar. Mas eu não estou reclamando disso não. Eu estou só querendo que o pessoal, as mães e os alunos, tenham mais um pouquinho só de paciência, para a gente regularizar toda a nossa frota e terminar o processo licitatório para a gente colocar todos os veículos rodando. Daí então a gente vai ter o transporte por inteiro. Veja, prefeito, eu preciso ser cri-cri com isso e perguntar. Pois não. Porque veja, vocês passaram esse tempo todo, 20 e 21, com ensino remoto. O senhor acabou de me dizer isso, com certeza. Então havia um planejamento para começar o ensino presencial agora, finalmente, em 22. A gente sabe que existe uma coisa chamada zona rural, que é muito forte aqui em todas essas cidades da Zona da Mata. E que esses meninos, para poder chegarem à escola, e mais, gente, eles precisam chegar. Além da necessidade da alfabetização, tem a história do Bolsa Família. Se o menino falta, a Bolsa Família é cortada. Infelizmente a gente sabe isso. Então as mães ficam nessa agonia, não pode faltar, tem que chegar. Não se sabia disso? Não se sabia que ia haver a volta às aulas? O ônibus não existe. Por que essa manutenção não foi feita antes? Quem garantia que as aulas iam voltar agora em 2022? Porque existia uma instabilidade até no governo do estado, que demorou a ser anunciado. Entendeu? Então, a gente não tinha, infelizmente, a gente não tinha certeza que se voltava às aulas presenciais em 2022. Existem até municípios que até um dia desse não tinham voltado às aulas ainda. Não, alguns ainda não voltaram, mas muitos voltaram ano passado, por exemplo.
Né? E veja, e durante o tempo que vocês ficaram, que uma coisa é realidade, algumas cidades tiveram aula presencial, o senhor sabe disso. Isso. Ano passado, vocês não tiveram, mas algumas tiveram. A minoria. A minoria, mas tiveram. Aí veja, eu pergunto, essas verbas, Fundeb, Penat, esse dinheiro, mais de 50 mil reais, que veio ano passado, enquanto vocês não tinham ensino presencial, o que era feito com essa verba mensal, só para eu entender? Está na conta. Está na conta do município. Então ele foi sendo... Qualquer pessoa tem acesso à conta. Entendo, eu entendo, prefeito. E então, aí é que eu fico mais assim ainda, porque veja, um dinheiro que não vinha sendo usado porque não estava tendo ensino presencial, então não tinha necessidade do ônibus. Então esse dinheiro foi sendo depositado. Isso. Então esses ônibus deveriam ter manutenção feita, porque veja, se o senhor está me dizendo 15, 20 dias, a senhora talvez... Então vai ficar um mês, né, mais ou menos, sem A senhora transporte. talvez e algumas pessoas não entendam o que é prefeitura. Então a prefeitura, ela passa por um processo licitatório. Existem empresas que ofertam o valor e não cumpre com aquilo que foi ofertado. Estamos já na segunda, na terceira licitação de manutenção de veículos, estamos na segunda licitação de locação de veículos. Então, assim, setor público é uma coisa séria e a gente também tem que tomar conta também até das licitações que ocorrem. Mas deixa eu lhe dizer o que é que eu entendo, prefeito. Eu entendo, já que o senhor disse que eu talvez não entenda isso, eu entendo que isso acontece e todo mundo sabe disso. Quando alguém se candidata para ser prefeito, ele já sabe que vai pegar uma coisa chamada prefeitura e que existe uma coisa chamada licitação. Que eu, com o dinheiro que eu ganho, eu posso comprar uma coisa que prefeitura não é assim, tem que licitar. Isso. Então todo mundo sabe que a moda é essa e que a banda toca assim. Isso. Então isso tem que ser feito de qualquer forma. É mais ou menos como a gente dizer que uma obra não pode ser feita no inverno porque está chovendo. Então a licitação tem que ser feita no verão. Para poder no inverno já está tudo pronto. Se a licitação for feita no verão e houver várias impugnações, houver vários recursos e não chegar na época do verão e ter que ser feita no inverno. O prefeito, que não dá é para a gente esperar a aula começar, para depois dar mais um mês para poder isso chegar. Porque esse si, quando a gente fala de pessoas, eu estava vendo aqui, são quase 40 mil pessoas. Dessas 40 mil pessoas aqui da cidade, quantos são alunos? 5.700. Pronto. Esses 5 mil e desses 700, mas esses moram na zona rural? 5.700 não estão todos eles sem transporte escolar, não. Quantos moram na zona rural? Pouquíssimos. Quantos? Pouquíssimos. Vamos botar 500 ou 600. 500, 600. Mas pronto. só que não, isso a gente está falando de um caso específico de Falcão. A gente não está falando específico das outras áreas, não. É porque procuraram a gente de Aliança também. Aliança, o senhor falou que é estadual, né? A Usina Aliança, eu expliquei a você que a Usina Aliança é um colégio estadual. E eu expliquei o seguinte, as rotas existentes no município, que tem do estado, o município vai manter essas rotas. E as novas rotas com o novo ensino médio, que isso foi implementado agora, esse ano, agora no dia 3 de fevereiro, foi que a Grécia se reuniu com o nosso município e a gente explicou que não teria condições de bancar mais ainda essas novas rotas. Então, a Usina Aliança tem um número de alunos muito grande e cresceu mais ainda. E já foi determinado pelo próprio governo do estado que irá fazer uma licitação do estado. Tá, prefeito, 3 coisas. Primeiro, obrigado por estar aqui falando com a gente. Segundo, quando que o senhor vai resolver essa história? 15, 20 dias, é isso? Aqui um ônibus do transporte escolar. Aqui, tá certo. Quantos dias para resolver, só para a gente encerrar? A gente vai pedir a vocês 20 dias. Agora é importante também que quando tiver uma coisa no município, feito teve, há anos passados, que a Globo veio com um calendário, e vocês não vieram de volta fazer com que a gente mostrasse a rua calçada. A rua calçada. Tá ali. Certo. A gente vem daqui Era com Ronan. Certo, Ronan, tá certo. Veja, então daqui a 20 dias a gente vai vir para poder checar essa história dos ônibus. Tá, e aí se eu puder, se tiver espaço para dizer uma ideia para o senhor, e nesse tempo, 20 dias, para os meninos conseguirem ir para a aula, seria interessante de repente pegar essa verba que foi acumulada e talvez providenciar transporte em carro pequeno, para que esses meninos possam continuar indo para a escola nesse um ano, talvez fosse uma ideia. O transporte, ele tem que ser adequado para o transporte escolar. Kombi, de repente, Kombi alocada. Cinto de segurança, tacógrafo, tem que ter tudo isso aí. Pronto, então a gente tem que providenciar antes. O que não pode é ficar um mês sem aula, porque senão como é que vai ser para cumprir, né? Um mês. Um mês. É muito tempo, né, prefeito? Não tem um mês não, porque se a gente for contar, não tem os 20, um mês não dá os dias letivos, só dá 15 dias. Prefeito, eles estão sem o transporte regular desde a semana passada. O senhor está dizendo 15, 20 dias. Isso dá quase um mês. É claro que a gente sabe que tira sábado e domingo, mas é um mês do período. Os dias letivos a gente sabe que estão dentro desse mês. A gente vai mas a gente vai aguardar. Daqui a 20 dias, quando vocês chamarem, a gente virá aqui. Certo. Tá certo? Certo. Muito obrigada. Clarice.